seguinte tema, à luz de Jeremias, capítulo de número 1, versos 1 a 19. O tema é Vivendo para Deus em uma sociedade caótica. O que é interessante no livro de Jeremias é justamente o seu contexto. Os irmãos, lembrem-se da história de Israel no Antigo Testamento, em que você tem um período em que o povo é escravo no Egito, e Deus então levanta Moisés para tirar esse povo do Egito, e a nação então vai ficar por 40 anos andando no deserto. Essa geração morre, nasce outra geração. Moisés tem o privilégio de ver a terra prometida, Canaã, mas quem coloca o povo lá na terra é Josué. O povo está estabelecido na terra, são 12 tribos de Israel, eles têm as suas propriedades, os seus pedaços de terra, e aí a nação então começa na morte de Josué, não há um líder, a gente tem o período dos juízes, em que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, e Deus levantava pessoas no meio do povo para poder livrar a nação dos inimigos. Bom, eles invejam as outras nações, e Deus lhes dá um rei chamado Saul. Saul reina por volta do ano de 1043. Saul desobedece a Deus, Saul morre. Davi se torna rei por volta do ano 1011 a.C. Depois que Davi morre, você tem então, passa um período de lutas familiares aí pelo trono, e Salomão se estabelece como o grande rei de Israel e leva a nação a um dos períodos mais bonitos da sua história. Quando Salomão morre, o seu reino então vai ficar com um de seus filhos, e ele aumenta muitos impostos, e o reino se divide. Na divisão do reino você tem 10 tribos ao norte, chamado Reino de Nação, Reino de Israel, Nação de Israel, e você tem 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, que é a nação de Judá. Reis surgem no norte, reis surgem no sul. No reino do norte, nenhum rei fez o que era certo aos olhos do Senhor. No reino do sul, apenas 8 reis fizeram o que era certo aos olhos do Senhor. Profetas surgem no norte para levar uma palavra profética à nação de Israel, e profetas surgem no sul para levar uma palavra à nação de Judá. E aqui nós chegamos no contexto de Jeremias. Jeremias é um profeta do reino do sul, é um profeta que está exercendo seu ministério em Judá, no reino de Judá, e ele vai exercer o seu ministério. O texto ele delimita aqui quando Jeremias exerceu seu ministério, que vai dos dias de Josias aos dias de Zedequias. Então Jeremias testemunhou o fim do reino do sul, quando ocorre o cativeiro babilônico, quando os babilônicos vêm e Nabucodonosor então faz 3 investidas contra Judá, e na última é a mais destruidora de todas, porque ele chega a destruir Jerusalém e põe fogo na cidade e tudo. E o livro de Jeremias, o ministério de Jeremias, ele fala muito à nossa geração e à nossa sociedade, porque nós, em alguma medida, nós exercemos um ministério parecido com o de Jeremias. Jeremias ele está na nação de Judá, exercendo o ministério de levar a palavra de Deus ao povo, mas o povo não quer saber da palavra de Deus. Jeremias está dizendo: olha, se vocês continuarem a viver da forma que vocês estão vivendo, se vocês continuarem a fazer as escolhas que vocês estão fazendo, se vocês continuarem a ter o estilo de vida que vocês estão tendo, se vocês continuarem mantendo a vida no rumo que a vida de vocês está seguindo, se vocês não mudarem, se vocês não se arrependerem, se vocês não se voltarem para Deus, o fim da vida de vocês vai ser trágico, porque haverá o cativeiro babilônico. E o povo faz o que diante da palavra de Jeremias? Fecha os ouvidos e não ouve o que ele diz. E nós fazemos a mesma coisa. Nós vivemos em uma sociedade que a maioria das pessoas vive para si próprio, para o seu próprio egoísmo, para o seu próprio individualismo, para os seus próprios sonhos e realizações, para as suas próprias idealizações, para as suas próprias maquinações, para os seus próprios desejos e anseios e projetos. E nós dizemos: olha, se você continuar vivendo dessa forma, a sua vida não vai acabar bem, porque só há uma vida que é significativa, que é a vida em obediência a Deus, é a vida de comunhão com Deus, é a vida vivida sob a perspectiva do Evangelho de
Jesus, nós fazemos a mesma coisa que Jeremias fazia. Olhamos para a sociedade, olhamos para o mundo, vemos tudo que há de errado e dizemos à sociedade e às pessoas ao nosso redor: há um caminho, há uma maneira de viver uma vida significativa, há uma forma de se experimentar a vida verdadeira. Jeremias estava fazendo isso, mas Jeremias não encontrava aceitação no meio do povo. E talvez você diga assim: é verdade, Carlos, porque o que eu já falei com os meus familiares sobre Jesus, já cansei de falar. Talvez você diga assim: o que eu já falei lá no meu trabalho sobre Jesus, já cansei de falar. O que eu já aconselhei o meu primo, a minha prima, o meu tio, o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, o que eu já disse de Jesus, eu já evangelizei exaustivamente. E não adianta. Então, em alguma medida, nós também exercemos um ministério parecido com o de Jeremias. Eugene Peterson, ele diz o seguinte: olha que interessante. Imagina se houvesse uma pessoa no Titanic com um sonar, tentando fazer o capitão e a tripulação, os tripulantes do navio, acreditar que havia um iceberg adiante. Como eles nunca tinham ouvido falar em sonar, pensariam que ele era louco. E aí o Eugene Peterson diz assim: esse homem era Jeremias, e o Titanic era a nação de Judá. Ele está anunciando: vai acontecer um problema sério. O problema é: a nação babilônica estabelecerá um cativeiro para a nação de Judá. Os babilônicos virão, promoverão a destruição do reino. E o que é que o povo está fazendo? Nada. Desobedecendo a Deus, cada um seguindo seus próprios desejos e anseios egoístas, cada um vivendo do jeito que quer e desprezando a palavra de Deus. Nós fazemos a mesma coisa. Nós olhamos para a sociedade e dizemos assim: olha, você vai experimentar o juízo de Deus se você não se converter. Você vai experimentar o juízo de Deus se você não colocar a sua vida sob o senhorio de Cristo. Você vai experimentar o juízo de Deus se você não experimentar a vida verdadeira que é possível por meio do Evangelho. Mas as pessoas, de certa forma, agem como os habitantes de Judá agiram com Jeremias: rejeição, crítica, indiferença, e tudo aquilo que nós experimentamos em termos de oposição, de rejeição ao Evangelho, Jeremias experimentou durante os seus dias. E talvez você diga assim: mas como nós podemos viver dessa forma? Como nós podemos viver em uma sociedade assim? Em uma sociedade caótica, em que cada um busca os seus próprios interesses e temos o mundo na configuração que ele está hoje? Como nós podemos viver para Deus em uma sociedade dessa forma? E aí eu queria, a partir de Jeremias capítulo 1, verso 1 a 19, destacar 4 percepções que nos colocam na vivência com Deus em um mundo de caos. Como andar com Deus em um mundo de caos? Como nós experimentamos a intimidade e o relacionamento com Deus em uma sociedade caótica? 4 percepções que eu quero apontar a partir de Jeremias capítulo 1, versículo de 4 até 19, para a nossa reflexão e para a nossa meditação aqui nessa noite. A primeira percepção que nos coloca na vivência com Deus em um mundo caótico é a percepção relacionada aos propósitos de Deus na nossa vida. Olha que interessante o versículo 4 até o versículo 10. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus está dizendo a Jeremias: olha, antes mesmo de você existir, Jeremias, eu já tinha um plano para você. E o meu plano para você, Jeremias, era que você fosse profeta. Eu consagrei, eu designei você, Jeremias, profeta às nações. Eu, Deus, tenho para você, Jeremias, um propósito para a sua vida. O propósito que eu tenho pré-estabelecido para você, Jeremias, é que você seja um profeta às nações. Agora, existem 2 convicções que caracterizam um profeta. A primeira é a convicção da presença e da companhia de Deus. Deus é real no profeta. Deus é muito próximo do profeta. Mas a segunda convicção
é a convicção de que o mundo está atravessando um momento extremamente crítico. O profeta, você pode olhar para a biografia de todos os profetas da Bíblia, eles carregavam no peito com eles duas convicções. A primeira era essa comunhão com Deus, esse sentimento relacionado à presença de Deus com eles. E a segunda era: o mundo está em desarmonia quanto à vontade de Deus, o mundo está absolutamente distanciado do que Deus quer, o mundo está absolutamente divorciado da vontade de Deus, e eu, profeta, tenho que dizer ao mundo que há um caminho de retorno. São essas duas convicções que acompanham o profeta. Curiosamente, essas duas convicções acompanham a igreja. Nós olhamos para o mundo e nós dizemos: as coisas estão erradas, só há uma maneira de fazê-las certas, é por meio do Evangelho de Jesus, é por meio da salvação. Quando ele vai ao campo missionário, tem essa convicção. Ele vai ao campo, ele olha para a sociedade que ele quer atingir, ele olha para a realidade que ele quer alcançar com o Evangelho e ele diz: há uma maneira de haver transformação nisso aqui, e a única maneira é o Evangelho de Jesus. E aí Jeremias, então, ele vai agir de forma muito interessante aqui, e que nós muitas vezes fazemos a mesma coisa. Olha que interessante o que diz aqui o versículo de número 6. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias olha para o desafio e ele retrocede. Ele olha para o desafio e ele diz assim: olha, Senhor, eu não estou suficientemente preparado, eu não estou suficientemente apto para aceitar esse desafio de ser profeta. E aí você olha para outros personagens da Bíblia, por exemplo Moisés, que diante do chamado de Deus também tentou dar uma desculpa: ah, eu não sei falar, Senhor. E quantas vezes você não lança o convite às pessoas a que elas assumam um compromisso com Deus e elas dizem assim: não, eu não estou preparado para isso. Você está evangelizando a pessoa, ela fala assim: não, eu não vou aceitar Jesus agora, porque primeiro eu tenho que parar de fumar. Aí eu digo assim: não, eu não vou aceitar Jesus agora, porque primeiro eu tenho que terminar minha faculdade. Não, eu não vou aceitar Jesus agora, não quero saber do Evangelho agora, porque primeiro eu vou aproveitar a vida. Quantas e quantas vezes nós não vemos pessoas ter uma atitude de tentar fugir do compromisso com o Senhor? A questão era que Jeremias, ele não se julgava qualificado, porque ele não achava que ele tinha tirado boas notas na escola divina, e também ele pensava o seguinte: olha, eu não vivi tempo suficiente para entender o funcionamento do mundo. E talvez você vai dizer: olha, mas mesmo quem vive tempo suficiente na vida vai morrer muitas vezes sem entender o funcionamento do mundo. Isso é uma realidade. Agora, existe uma enorme diferença entre aquilo que nós pensamos que podemos fazer e o que Deus nos chama a realizar. Porque o Senhor vai dizer o seguinte no versículo 7: mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e plantares. Deus está dizendo a Jeremias: olha, eu vou te capacitar, eu vou colocar as palavras minhas na sua boca, e eu vou estabelecer você, Jeremias, como autoridade profética sobre as nações. E Jeremias iria, por assim dizer, por meio do seu anúncio, por meio da sua pregação, ele iria desconstruir muita coisa na sociedade, mas ele traria uma palavra de edificação para aquela sociedade. Deus estava capacitando Jeremias, Deus estava habilitando Jeremias para a obra, Deus estava autenticando o chamado de Jeremias, e Deus estava entregando Jeremias às nações, e Jeremias seria capacitado para isso. E se você estudar a biografia de Jeremias, você vai descobrir que Jeremias foi um homem que anunciou os desígnios de
Deus, que foi um homem que cumpriu o chamado profético. De certa forma, Jeremias, ele foi um homem que, em alguma medida, ele se sentiu fracassado, mas ao mesmo tempo, ele foi um ministro bem-sucedido. Como assim, Carlos? Fracassado e bem-sucedido é um paradoxo. Parece uma ideia contrária, mas não é. Porque Jeremias foi bem-sucedido em que medida? Na medida que ele viveu uma vida fazendo o que Deus pediu que ele fizesse. Mas por que ele se sentiu tantas vezes fracassado, triste, abatido, e nós chamamos ele de profeta chorão? Porque Jeremias cumpriu o que Deus mandou que ele queria, cumpriu a palavra que Deus lhe dera, falou sobre a palavra, viveu baseado na palavra, anunciou a palavra, mas o fruto que ele queria ver a palavra produzindo na vida da sociedade, esse fruto ele não teve, que era o arrependimento do povo, a transformação da sociedade. Então ele é um homem que anda com Deus, que anuncia a palavra de Deus, que sofre rejeição, que sofre perseguição, que tem a sua própria vida sob o risco de morte, mas ele é um homem que está cumprindo a vontade de Deus, mas ele não está vendo o fruto dessa palavra ser colhido. Ele está anunciando a uma geração que está absolutamente de ouvidos tapados, ouvidos fechados para a palavra. Então ele é ao mesmo tempo um homem que é bem sucedido, porque faz o que Deus mandou que ele fizesse, mas é ao mesmo tempo um homem triste e que experimenta frustrações, porque ele não consegue, fazendo o que Deus mandou que ele fizesse, ver fruto na vida das pessoas que ouvem a palavra. Nós convivemos com isso. Nós muitas vezes anunciamos o Evangelho, nós muitas vezes falamos do Evangelho às pessoas ao nosso redor, nós queremos ser sal da terra, luz do mundo, e nós vivemos o Evangelho, mas nem sempre conseguimos ao nosso redor ver as pessoas abraçar o Evangelho da forma que nós abraçamos. Nós convivemos com esse sentimento de que fazemos o que Deus pediu que fizéssemos, mas não colhemos o fruto que esperávamos que iríamos colher. E é assim o ministério de Jeremias. Mas a percepção quanto ao propósito de Deus nas nossas vidas nos permite andar num mundo de caos, convivendo em comunhão e intimidade com Deus. Segunda percepção que nós temos aqui nesse texto, em relação àquilo que nos coloca no caminho da vivência com Deus em um mundo, em uma sociedade caótica, de caos e de desarmonia, se encontra no versículo 11 e 12. Olha aí na sua Bíblia. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-lhe o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. A segunda percepção que nós temos, que devemos cultivar, que nos coloca no caminho da vivência com Deus em um mundo de caos, é a certeza do cumprimento da palavra de Deus. Não só nós temos a convicção de que Deus tem um propósito para as nossas vidas, mas nós temos uma segunda percepção, que é a percepção, a certeza do cumprimento da palavra de Deus para as nossas vidas. A amendoeira era uma árvore que, antes mesmo que surgissem as primeiras folhas, surgiam as flores que antecipavam a chegada da próxima estação. Muito provavelmente na Palestina do antigo Israel havia muitas amendoeiras, e Jeremias ele tem uma visão de uma amendoeira, e ele vê a flor da amendoeira, e Deus está dizendo assim: você está vendo a amendoeira? Você está vendo a flor da amendoeira? Pois é, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Provavelmente pelo resto da vida de Jeremias, ele iria perceber cada vez mais o quanto a palavra de Deus se cumpria na sua sociedade, na sua vida, e ele tem uma percepção não só da sua vida, da sua sociedade, mas ele tem uma percepção quanto ao futuro, aquilo que Deus iria fazer, aquilo que Deus iria realizar em cumprimento da sua própria palavra. Provavelmente depois do chamado de Jeremias não conseguia
conseguia mais olhar para uma amendoeira, que era tão comum na Palestina essa árvore, sem ter a nítida percepção e convicção no coração de que Deus cumpre a sua palavra. Deus usa essa visão de uma amendoeira para ensinar a Jeremias: Jeremias, a minha palavra se cumpre, eu sou fiel à minha palavra, e você deve ser fiel à minha palavra. Nós vivemos em um mundo de costas para Deus, convivemos com o fato de que a palavra de Deus se cumpre mesmo assim. Nós temos a certeza de que Deus cumprirá aquelas promessas que aludem, que fazem referência ao encontro glorioso do cristão com Cristo. E quem vive com essa certeza nesse mundo, vive com a mente voltada para as bênçãos do porvir. Quem vive com essa certeza nesse mundo, traz no peito a ardente expectativa do encontro glorioso com Cristo. Já não pauta mais a sua própria vida pelos modismos e valores da sociedade, mas pelos preceitos da palavra de Deus. Não é apenas a convicção de que Deus tem um propósito para as nossas vidas, que nos faz andar com Deus nesse mundo de trevas, nesse mundo caótico, mas é também a convicção de que a palavra de Deus se cumpre. Nós temos a convicção no nosso coração de que a palavra de Deus se cumpre. Ninguém consegue realizar o seu próprio ministério na igreja ou no campo missionário sem a convicção de que a palavra de Deus se cumpre. Amém. E aqui nós temos então Deus mostrando a Jeremias por meio de uma visão, a visão de uma amendoeira, que ele, Deus, cumpre a sua palavra. Deus está dizendo: olha, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E Deus está dando a esse profeta a convicção da valorização da palavra de Deus. E é algo muito importante para a igreja dos nossos dias. A igreja no Brasil, de modo geral, tem sofrido uma crise tremenda, não financeira, em grande medida ética, em grande medida doutrinária, mas a maior crise é a crise de discernimento. Igreja evangélica brasileira muitas vezes canta muito, pula muito no púlpito, pula muito na igreja, tem muito show nos tablados das nossas igrejas, mas tem pouquíssimo conhecimento e discernimento da palavra. Nós precisamos urgentemente, cada dia mais, voltar o nosso coração para a busca do conhecimento da palavra que confere a nós transformação de vida. E essa era a convicção que Deus estava incutindo em Jeremias. Jeremias, eu velo para que a minha palavra se cumpra. E Jeremias, ele vai para o seu ministério tendo essa certeza. Terceira percepção que nos coloca no caminho da vivência com Deus em um mundo caótico. Versículo 13 e 16. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Deus está dizendo para o profeta Jeremias algo muito interessante. Eu estou promovendo que o reino do norte, em determinado momento, virá a Jerusalém, estabelecerá o cerco, invadirá a cidade, e os habitantes de Jerusalém sofrerão e serão levados cativos para o cativeiro. Uma das páginas mais tristes da história de Israel no Antigo Testamento são as páginas dos cativeiros. Quando há divisão, quando há reino do norte e reino do sul, e a idolatria começa a tomar conta tanto do reino do norte quanto do reino do sul, o reino do norte cai primeiro. Em 722 os assírios promovem o cativeiro assírio e levam o reino do norte. O reino do sul cai depois, porque o reino do sul diz assim: não, nós não vamos passar pelo que o norte passou, porque nós temos o templo,
o templo está conosco, o templo está em Jerusalém, o templo é intocável. Nós não vamos experimentar o cativeiro. E os falsos profetas no Reino do Sul diziam o seguinte: Deus vai abençoar todo mundo, não precisa se preocupar com o cativeiro, não precisa se preocupar com a palavra profética de exortação, porque tudo vai dar certo. Os falsos profetas diziam isso. Jeremias tem problema com os falsos profetas, porque Jeremias está falando a verdade da parte do Senhor, e os falsos profetas estão anunciando uma mensagem que o povo gostaria de ouvir. E é exatamente o que acontece nos nossos dias, do mesmo jeito. A igreja que é fiel à Escritura tem uma palavra centrada no que a Bíblia diz, mas muitas vezes nós vemos igrejas que não são fiéis à Escritura e que o povo está ensinando e compartilhando tudo aquilo que as pessoas querem ouvir. E Jeremias então ele tem um problema no Reino do Sul com os falsos profetas, e Deus então ele vai agir em relação aos falsos profetas. E aí então nós estudamos as páginas tristes do Antigo Israel, quando nós vamos estudar, por exemplo, os exílios. O exílio do 722 dos assírios em relação ao Reino do Norte foi terrível. E tão terrível quanto foi em 586 o exílio do Reino do Sul. No Reino do Sul foi tão ruim quanto o Reino do Norte. O pior de tudo é que antes do exílio ele ganhar uma característica bélica e militar, os inimigos eles impunham à nação um cerco de fome. No Antigo Testamento nós vemos um relato, por exemplo, de uma mãe que vai cozinhar o filho, tamanha a fome. Hoje nós ligamos a televisão e nós descobrimos que existe os palestinos e existe o Israel. Os palestinos têm um grupo terrorista que domina a Palestina, que é o Hamas, e eles lançam mísseis contra Israel, e Israel rebate, e Israel também luta com eles, tem morte para qualquer lado. Você talvez tenha visto em alguma rede social, na internet, imagens bem chocantes. Essa semana eu vi, por exemplo, uma criança do tamanho do Miguel, mais ou menos com a cabeça aberta. E se você for estudar a história do Antigo Israel, você vai descobrir que Israel passou por períodos piores do que esse. Porque antes de um cerco militar, Israel e Judá em seus exílios experimentaram fome, experimentaram escassez. Os exílios para Israel foram absolutamente traumáticos. Caracterizaram períodos de muito sofrimento. E Deus está dizendo o seguinte: olha, o norte virá, os reis do norte virão contra Judá, os reis do norte atacarão Judá, porque vocês abandonaram a mim, estão seguindo outros deuses. E Deus dá uma visão muito clara a Jeremias para ilustrar isso, que é uma panela fervendo. E qual que é a bênção disso, Carlos? É que essa visão da panela fervendo traz a Jeremias uma percepção, que é uma percepção que nós temos que ter, que é uma percepção relativa à presença e ao limite do mal. Obrigado. O mal, ele não é autônomo. O mal, ele não é autossuficiente. O mal, ele não age arbitrariamente e aleatoriamente, porque o mal não detém o controle de tudo. Deus dá uma visão a Jeremias sobre o mal que viria em relação à nação de Judá, e essa visão ela é boa, porque ela mostra a Jeremias que Deus é soberano sobre o mal. Ela mostra a Jeremias que o mal ele não age soberanamente. Quem é soberano é Deus. Ela mostra a Jeremias que a ação dos babilônios, que iria trazer sofrimento ao povo, era algo que Deus estava permitindo e estabelecendo. Então essa segunda visão, em contraste com a visão da amendoeira, ela é negativa, mas sua mensagem é extremamente positiva. Por quê? Porque mostra a Jeremias que o mal está contido abaixo, o
O mal é subserviente à soberania de Deus. O mal, ele